Bom, como convidada, nós estaremos trazendo aqui para participar ela que é pedagoga, administradora e especialista em gestão da educação pública, cofundadora da Integra Escola, gestora de implantação de 21 escolas de tempo integral em Fortaleza e superintendente escolar de 18 escolas de educação profissional do Ceará, como consultora de gestão em tempo integral. Implantou em Aquiraz, Maranhão, Sergipe e Paraíba. Ela também é mentora e formadora de mais de 3.000 gestores escolares. Senhoras e senhores, com vocês, a professora Natália Ribeiro. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Gostaria de fazer minha audiodescrição. Sou a professora Kênia, como já fui apresentada. Sou uma mulher de estatura média, sou preta, cabelos curtos. Estou usando a camisa do evento, azul marinho, com o nome Regime de Colaboração. Estou trajando calça branca com listas pretas. Branca com listas pretas. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer imenso mediar a mesa aqui com a nossa professora formadora, Natália Ribeiro. Ela que já vem contribuindo aqui com o regime de colaboração através de formações, dos nossos webinários, né, nossos momentos formativos virtuais, junto aos nossos gestores, né, regionais, APMs, APRs. E hoje ela está aqui pela primeira vez presencialmente. Então, professora, é um prazer tê-la aqui conosco, né, contribuindo mais uma vez com seu conhecimento. Né. Estamos todos aqui apostos para dar continuidade nessa pauta sobre as avaliações externas. Né. Tivemos um momento inicial com a professora Ângela, mas agora vamos ter uma abordagem, né, um pouco mais sobre como organizar esses resultados. Né. Depois que recebemos esses resultados nas nossas escolas, o que pode ser feito? Ou seja, nós vamos dar continuidade a esta reflexão. A palavra é com você, professora. Obrigada. Obrigada. Obrigada mais uma vez em estar aqui. Vou levantar, né? Professora não consegue ficar sentada. Então, eu quero agradecer imensamente mais uma oportunidade que o Estado do Maranhão está me dando em estar com vocês, com os educadores, que tem feito dessa educação um grande destaque, principalmente na alfabetização. Então, é um imenso prazer. E eu estava ali sentada logo quando eu cheguei, fazendo umas contas. Coincidência ou destino, não sei, mas há 7 anos eu estava exatamente aqui. Mas, na ocasião, era para implantar as escolas em tempo integral. Quem participou já dos webinários que eu fiz, que eu realizei aqui pela SEDUC, eu comentava sobre isso, a oportunidade que eu tive de estar contribuindo com o Maranhão já com a implantação dessas escolas. E estou aí há alguns meses, agora contribuindo com a formação de gestores, participando do eixo de gestão. Então, por isso que APMs estão aqui, APRs, para justamente a gente estar ouvindo e falando, discutindo, abordando essa temática da gestão. E a gente fala de gestão, gente, é tão amplo, é algo que a gente precisa ter tanta noção de sistema, que não é tão fácil. Acho que por isso que vocês estão falando tanto ao longo desses dias, de tantos assuntos, mas tudo gira em torno de um único ponto: o aluno, a aprendizagem. E o quanto vocês, como educadores, profissionais que estão em regionais, em secretarias, eu mesmo que externamente estou aqui contribuindo, o quanto a gente tem que focar no ensino, na aprendizagem. E que tudo gira em torno realmente do nosso, digamos, o ator principal de tudo isso, que são as nossas crianças. Então, eu quero agradecer imensamente. Eu estou aqui com um mega desafio, tá? A gente está bem pertinho da hora do almoço. O nosso tempo é curto e eu tenho alguns conteúdos aqui alguns conteúdos não, algumas abordagens para a gente conversar.
eu sei que para vocês estão aí com um monte de coisa para dar conta, de demandas, mas eu queria pedir muito, muito mesmo a atenção de vocês, a colaboração. A gente está todo mundo com fome já. E eu sei que vocês estão vindo aí já de uns dias de muito conteúdo e tudo mais, mas é super importante o que a gente vai conversar agora, porque a gente vai estar falando exatamente da estratégia, do fazer. Porque vocês concordam comigo que quanta coisa a gente já ouviu falar sobre avaliações. E essas avaliações, elas precisam ser realmente levadas em consideração. Não é só mais um protocolo que a gente precisa seguir, cumprir, porque está lá no calendário da secretaria, está no calendário da escola, mas a gente tem que ter um olhar realmente muito criterioso, cirúrgico, para essa avaliação externa, quando a gente vai debater, discutir. Mas, quem já participou dos meus webinários, sabe que eu tenho o hábito de fazer o seguinte: eu gosto de celebrar, comemorar. Eu sei que a gente está com tempo curto, eu não vou conseguir fazer o que eu estava me propondo a fazer, que era pedir para que vocês compartilhassem entre si aqui as conquistas, mas eu quero que vocês pensem agora. Reflitam uma comemoração, uma conquista, algo que vocês alcançaram essa semana, ontem, hoje, mas eu quero muito que vocês pensem nisso. Por que é importante a gente celebrar? Porque é a forma que a gente tem de reconhecimento, mesmo de pequenos atos, de pequenas conquistas, de pequenas mudanças. E tudo isso é necessário na hora que a gente vai pensar em avaliação, e vocês vão entender por quê. E quando eu falo de comemorar, eu já queria trazer essa comemoração aqui. Vocês estão entre os estados que mais se destacaram no avanço, principalmente na alfabetização de crianças, na idade certa. E aí, eu queria pedir uma salva de palmas para vocês. Para cada um. Isso aqui não está sendo da boca para fora, isso precisa ser visto. Isso precisa ser reconhecido. Porque enquanto vocês estão comemorando, celebrando, a gente tem, sabe o quê? Infelizmente, alguns estados nas últimas posições quando a gente fala de alfabetização. Então, por que não comemorar isso? Por que não celebrar tudo isso? Gente, aqui é um trabalho de formiguinha. Esse trabalho aqui, para estar aqui com vocês, proporcionando esse momento, é um trabalho de formiguinha, desde a cadeira, do aviso aqui que as cadeiras estão reservadas. Quanto trabalho a secretaria está tendo para que isso seja refletido onde? É incrível, né? Quando a gente pensa em sistema, na sala de aula, que seja sentido pelo aluno. Então, cada um que está aqui é, sim, importante. Do mesmo jeito que eu vejo e reconheço, eu adoro reconhecer, sejam as minhas conquistas, sejam as conquistas de quem quer que seja. A minha contribuição em estar aqui, em ter passado aqueles momentos com vocês no webinário. E eu ficava ali no webinário dizendo assim, um dia eu estou lá de novo com eles. E estou aqui, com essa oportunidade de encontrar vocês presencialmente. Então, vamos lá. O que a gente vai conversar hoje? Sobre a importância dessas avaliações, como que a gente pode fazer uma abordagem das avaliações, dos resultados, em uma reunião. Gente, reunião é estratégia, é o fazer. Por isso que eu estou pedindo muito a atenção de vocês. Como orientar os gestores a realizarem uma reunião para falar sobre avaliações. Avaliações externas, tá? E o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Capacidade analítica, planejamento, organização e visão de futuro. Olhem só isso aqui. Capacidade analítica. Eu tenho dados, eu tenho informações, eu tenho indicadores.
Essas três coisas são coisas diferentes. Esses três termos, eles não são sinônimos. Então, você tem que ter uma capacidade analítica para olhar para cada um e interpretá-lo. Você tem que ter planejamento, organização desses dados, desses indicadores, organização desse momento da reunião. E você tem que ter visão de futuro. Vocês concordam comigo que nada adianta um momento para sentar, conversar, discutir, debater, identificar o que está certo, o que nós erramos, o que nós falhamos, se a gente não tiver o alcance do nosso futuro, a visão de futuro, o que a gente deseja, onde é que a gente quer estar. E aí a gente vai começar a entender que essas avaliações, as externas, principalmente, elas têm a sua importância, mas elas têm suas limitações. Limitações, sim. Primeira coisa que a gente precisa entender. Avaliação externa, avaliação de larga escala. Sinônimos. Estamos falando da mesma coisa? Não. Estamos falando de coisas diferentes? O que vocês acham? É a mesma coisa? Sim. É a mesma coisa. Avaliação externa ou avaliação de larga escala. Estamos falando da mesma coisa. Pelo simples motivo delas serem aplicadas em rede. O SAEB, tantas outras avaliações, por exemplo, são aplicadas para uma rede toda. Estadual, municipal. Então, essa avaliação ela é aplicada para uma maioria. Elas são padronizadas. Como eu disse, ela é a nível nacional, estadual, municipal. Normalmente, elas vêm com uma matriz de referência para a construção de itens. Elas têm objetivos específicos. Têm uma periodicidade. A cada 1 ano, a cada 2 anos. Mas elas são aplicadas por um período certo. Parâmetros definidos. E aí, como exemplo de tudo isso, a gente tem aí o SAEB, que permite o INEP diagnosticar a nossa educação brasileira. E esses resultados, Natália, a gente aplica, faz tudo, faz um movimento. Lá no Ceará, a gente tem um movimento tão forte para as avaliações que chega a quase tudo parar em prol disso. Eu acredito que aqui não seja diferente. Pelos resultados que vocês estão alcançando, aqui deve haver um movimento muito grande. Vai ter o SAEB, vai ter, como que diz, gente? Uma avaliação que é só estadual. Então, isso, CEAMA. Então, assim, você vai, faz um movimento, vai na escola, faz com que os gestores percebam a importância de cada aluno estar ali presente. Se o menino está 3 dias sem aparecer, o que é que vocês fazem? O que é que as escolas fazem? Correm lá e vão buscar os meninos. Se já existe essa busca ativa, que foi compartilhada aqui com as escolas, imagina só num momento como esse. Então, para que serve? Qual é o objetivo mesmo? O que é que a gente espera de tudo isso? Identificar os desafios no ensino e na aprendizagem. Alguns dos debates que eu assisti aqui, eu vi que a gente falava, alguém falava que no momento, por exemplo, do conselho de classe, a gente acabava se concentrando muito nos resultados dos alunos, mas a gente deixava um pouco de lado a reflexão sobre a prática do ensino, sobre as práticas, refletir sobre as práticas de nós, como nós educadores, como educadores. Então, o que é que... Estou dando trabalho para você, né? Que eu não paro no lugar. Então, assim, a gente tem que pensar no processo de ensino e aprendizagem. Uma coisa depende da outra. Não adianta só a gente focar no resultado do aluno. O resultado do aluno também é reflexo de uma prática. Tem tantos outros fatores que vocês vão entender. Mas a prática de sala de aula, o professor, o ensino, ele reflete principalmente nesse resultado. Então, assim, é refletir sobre as práticas, é formular, reformular as políticas públicas educacionais. Olha só a amplitude de
de tudo isso, né? De uma aplicação, de uma avaliação, e o que é que, de fato, a gente sabe que ela tem esse objetivo, ela serve para isso. Mas será que são suficientes e reais o que vemos nos resultados? Perdão ali pelo erro de digitação. É isso mesmo? Ok. Temos um resultado, e esse resultado é, por exemplo, esse que eu trouxe para vocês. Vocês saíram do 23º para o 10º. Esse resultado, por ele mesmo, ele é suficiente? Ele nos diz tudo? Eu consigo dizer exatamente se o aluno está aprendendo, de fato, lá, matemática, língua portuguesa, aspectos da ciência. A gente consegue? Não. E eu quero que vocês assistam esse vídeo. Pode colocar para mim? Observem esse vídeo. Eu acho que muitos já conhecem, mas eu sempre gosto de trazê-lo. Você pode me ajudar aqui a... eu já tinha colocado. Pois é, não passou. Se tiver em formato do PDF, realmente não vai aparecer. Se tiver no PDF, mas tudo bem. Está em PDF? Tá? Oi? Ele vai tentar? Tá. Enquanto isso, na sala, vamos lá. Mas o que... Não passa muito. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Não dá? Tá, então vamos lá. O professor tem que viver de improviso. Então, é o seguinte, esse vídeo aqui, o que ele traz? Depois vocês vão ter acesso, com certeza, a esse material, vocês vão observar. Ele apresenta um resultado geral de uma avaliação, e aí, esse resultado que parece bem positivo, ele tem detalhes por trás de tudo isso que não estão estampados lá naquele resultado final de uma avaliação externa. Aí ele começa a trazer uma reflexão. Quantos alunos estiveram presentes? Teve muita troca de professores? Teve carência de professores? Aí ele começa a trazer uma reflexão que aquele resultado simplesmente está ali aparentemente muito bom, mas tem tantos outros fatores que vocês como secretaria, vocês como regionais, precisam não mais pôr debaixo do tapete. A gente precisa estar atento a tudo isso. Professores, temos professores em sala de aula, estamos garantindo o básico. Gente, eu adoro falar sobre isso. Na luta Quantas pelo direito à ações educação e pela simples. democracia, os números podem ser importantes aliados. Deu certo. Você pode não estar familiarizada com esses números ou pode ter tido pouco contato com eles ao longo de sua trajetória educacional. E tudo bem. Pode ser comum não entendê-los e, por vezes, eles parecem distantes. Nosso objetivo com esse material é fazer com que você compreenda de que forma esses números podem ajudar a entender a situação da escola e a transformar essa realidade. Como vimos no texto base, a maioria desses números provém do INEP. O INEP é a casa onde é pensada boa parte dos números que servem às políticas educacionais. No entanto, esses números não podem ficar restritos ao Instituto. Eles devem ser pensados principalmente por quem frequenta o dia a dia das escolas. Servir de instrumento às comunidades para melhor pensar a escola deveria ser a função desses números. Para que isso ocorra de fato, é importante não utilizar apenas um deles como critério de qualidade absoluta, ou entendê-los como um fim em si. Afinal, eles são somente, e tão somente, pontos de partida para reflexão. Aqui tomamos um exemplo baseado em fatos reais.
Carmen é diretora de uma escola estadual de Porto Alegre, que, em comparação com as demais escolas, teve um desempenho no Enem muito bom. Os scores médios dos alunos variaram entre 545 e 610 nas diferentes áreas do conhecimento. No entanto, essa diretora não tem somente números a comemorar. Afinal, quando analisa os números dos professores do ensino médio, repara que 38% deles não possuem formação adequada para a disciplina em que lecionam e que 55% deles trabalham de 2 a 3 turnos em 2 ou 3 escolas e lecionam para mais de 300 alunos. Quando observa os números referentes aos alunos, vê uma distorção idade-série que diminui ano após ano. No primeiro ano do médio, 60% dos estudantes tinham defasagem. No último ano, esse número não chegava a 20%. Um ponto a se pensar nesse sentido é a baixa taxa de rendimento, que chega a 50% de reprovação mais abandono em alguns casos. Ou seja, os estudantes atrasados não permanecem na escola. Esse percentual impacta diretamente no IDEB, que, conforme o texto base nos explica, consiste na nota da Prova Brasil multiplicada pelo percentual de estudantes que progridem na seriação. Se ficasse apenas com o Enem, a diretora estaria feliz, mas diversos problemas seriam varridos para debaixo do tapete. O contrário também é verdadeiro. Se ficasse apenas com as taxas de reprovação ou o percentual de professores sem a formação adequada, pouco teria a comemorar. Portanto, para ter um entendimento mais complexo da realidade da escola, é preciso analisar os números de diversos ângulos e de maneira diferenciada. Agora, cabe a você descobrir quais são os números da sua escola. Para isso, você deve acessar os links do texto. Então, como vocês viram, olha a quantidade de informação importante que não está estampada no resultado da avaliação externa. Distorção, a quantidade de professores, tudo isso importa. O resultado pelo resultado, ele é só um ponto de partida para essa discussão, para essa reflexão. Para a gente conseguir alcançar a sala de aula. Como que a sala de aula está funcionando? Como os alunos estão frequentes? A gente tem professores que são presentes? Tudo isso vai importar. Então, quando a gente olha só para o resultado aqui, a gente precisa analisar outros aspectos também. Ótimo, vamos celebrar. Foi a primeira coisa que a gente fez aqui. Mas o que a gente precisa também parar e dizer? O que a gente tem que avançar? Então, a primeira coisa é saber que as avaliações externas, elas não anulam esses aspectos e nem a importância das avaliações preparadas e aplicadas pelo professor em sala de aula. Elas são complementares e precisam ser vistas de maneira articulada. Outra questão é que os resultados das avaliações externas são um dos componentes que ajudam na hora de fazer uma avaliação mais ampla. Afinal, ela está falando de uma rede educacional. Ou seja, é preciso articular esse resultado com outros dados. Dados das avaliações internas, a quantidade de professores, tudo isso que a gente já falou aqui também. Com o nível de distorção e tudo, para se chegar a uma análise mais ampla e consistente da escola e da leitura. Então, o que a gente está entendendo aqui? Que nós precisamos de uma análise e de um estudo. Primeira coisa que vocês precisam entender, antes de chegar lá na reunião sobre as avaliações. Eu preciso de uma análise e estudo, através do acesso na íntegra dos dados. Ah, não, esses dados aqui não precisa a gente divulgar. Não tem que ter essa falta de transparência, não. Olha, se tem uma coisa que, viajando por aí, por esses estados, trabalhando com gestores, é algo que eu tenho dito muito. O resultado que a escola tem lá, ele precisa ser comunicado, ele precisa ser divulgado. Bom ou ruim, isso precisa ser encarado com muita transparência, com muita verdade. Não significa, se você ainda não alcançou o nível de alfabetização dos seus alunos, não significa que você precisa esconder isso. Você precisa olhar para esse dado com muita realidade, com muita transparência.
eu estou fazendo o meu trabalho, tudo que está ao meu alcance, o que é que eu preciso fazer agora, já que a gente não está avançando? Tem alguma coisa. Algo está falhando. Por que é difícil a gente trazer isso para a gente também, essa autorresponsabilidade? Acho que são duas palavras que fazem toda a diferença dentro de uma escola. Autorresponsabilidade e corresponsabilidade. Eu tenho a minha responsabilidade como diretora, como professora, como secretária, mas eu tenho também a corresponsabilidade de que tudo que esteja aqui acontecendo nessa escola, de bom e ruim, eu tenho minha contribuição. Ou a minha não contribuição. Ou a minha omissão. Então, é preciso a gente ter acesso a tudo isso. Entregar, olha assim, olha aqui, quantos alunos faltaram? Esses professores aqui, às vezes a gente tem dificuldade de falar para um professor, professor, o senhor está faltando muito. Professor, por que o senhor não está indo para a escola? Aí, não, eu prefiro, para não causar nem mal-estar. A conta, uma hora, chega. Eu gosto de papo realista. A conversa que você está deixando de ter hoje vai te trazer um grande problema lá na frente. Conversas difíceis precisam ser feitas, realizadas. Então, acesso à íntegra, leitura desses dados, saber ler, saber interpretar. Quando a gente faz tudo, quando a gente passa por tudo isso aqui, a gente começa a entender que a avaliação externa, a gente está falando de algo que é sistêmico. Lembra de uma que a professora até compartilhou aqui, as partes, as instâncias da educação? Isso é sistema. São as partes. Quais são as partes? Secretaria, regionais, municípios, escolas. Isso são sistema, é um sistema. E a avaliação, ela precisa ter uma análise e um estudo multidimensional. Se eu estou falando de uma avaliação externa, eu tenho que encarar isso lá na escola, quando eu for fazer uma reunião, olhando para o meu aluno de forma multidimensional. Natália, a gente fala nisso, mas nem sempre isso vai na prática, verdade. A gente esquece do emocional, a gente esquece do social, a gente quer que o menino simplesmente faça o quê? Aprender, colocou lá na prova o que eu ensinei? Colocou, então tá valendo, está tudo certo. Aí é uma criança que socialmente tem uma vulnerabilidade, é uma criança que emocionalmente não tem sofre porque a família tem algumas questões. E se a gente não levar em consideração tudo isso? Ou a gente é só uma dimensão? Eu, pelo menos, não sou. Não sei se vocês se acham, mas eu não sou. Eu sou emocional, eu sou relacional, eu sou pedagógico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de avaliação externa. Gente, hoje aqui a gente vai estar falando de um quebra-cabeça. A gente está falando de dados, mas a partir desses dados, das avaliações externas, precisa gerar um diagnóstico, que depois precisa gerar uma ação e depois uma mudança. Se essas peças aqui não estiverem encaixadas, de nada adianta a gente ter aquele acesso na íntegra dos dados, porque a gente vai ficar só com aquela pecinha ali, ó, dados. Ou então chegar até o nível do diagnóstico. Isso aqui é para gerar movimento. É para ter dinamismo. Se eu só pensar nisso, eu não vou trazer mudança. Então, vamos começar já a pensar no planejamento dessa reunião. Todo planejamento pede o quê? O que é que vocês acham? Ah, Natália, pede os dados. Pede, sei lá, qualquer outra coisa. Sabe o que é que ele pede? Lideranças. O que é que tem a ver, Natália, com isso? Se um planejamento de um encontro como esse, com essa importância que é discutir avaliações externas, não tiver lideranças,
alguém à frente de tudo isso, vai dar ruim. Se a secretaria ela vai fazer essa discussão, quem são as lideranças da secretaria que vai tomar frente? Que vai ter a visão ampla daquele momento, chamando as regionais, chamando as CEMEDs, para conversar sobre as avaliações. Tem que ter alguém. E quem é que faz isso na escola? Diretor, coordenador. Se tiver um orientador, põe um orientador. Se tiver uma secretária, põe a secretária. Gente, vamos ampliar a visão de líderes na escola. Não se resume a diretor e a coordenador. Sim, são os atores, digamos assim, principais. Se tiver um diretor adjunto também, porque cada secretaria tem sua estrutura. Mas se tiver um diretor adjunto, insere essa pessoa também. Eu quero que vocês entendam que são lideranças que conseguem estar aqui, ó, distante, e eu estou vendo a escola. Quem é? Quem são essas pessoas? É o secretário? É o coordenador? É o diretor? É o diretor adjunto? E um planejamento pede essas lideranças. Uma reunião como essa pede lideranças à frente desse processo todo. Se eu não tiver alguém para dizer, esse é o caminho, a gente tem que analisar isso aqui, vamos refletir sobre isso, mas nada impede dessas lideranças pedirem opinião, pedirem umas sugestões, mas tem que ter alguém à frente. Então, se eu vou orientar uma escola a fazer uma reunião, ok, escola, quem que vai conduzir isso aqui? Ah, dessa vez agora as lideranças vão ser os professores. Vamos falar só do primeiro e segundo ano? Ok. Pede para as lideranças, uma liderança do primeiro e do segundo ano. Quem são as lideranças dessa turma? Os alunos também. E aí tem os diretores apoiando, dando todas as condições para esse momento acontecer. E aí a gente vai começar já a entrar aqui nos detalhes desse momento, dessa reunião. Eu sento para reunir, para conversar, para refletir, estamos com todos os dados em mãos. O que a gente vai fazer agora? Começa por aqui. Quais os objetivos dessa reunião? Ah, a gente vai falar das avaliações como um todo. Não, já sinto que não vai dar certo. De tudo. Separa. Vamos falar primeiro hoje de primeiro e segundo ano? Ou só do primeiro? O que está pedindo mais a nossa atenção? O nosso olhar mais analítico, o nosso planejamento, o que está pedindo? Quais perguntas precisam ser respondidas nessa reunião de avaliação dos resultados? Eu preciso ter. Quais profissionais devem estar presentes? Só os professores do primeiro e segundo ano? Não, os professores do quinto? Não, os professores só de matemática? Quem? Uma elaboração de uma agenda. Quais os temas serão abordados, em que ordem. Lembra que a gente falou que a gente ia conversar sobre organização? É isso aqui. Preparando os materiais, quais dados e informações serão apresentados. Então, uma estruturação rápida dessa reunião. Pauta estruturada, reuniões por segmentos. Vocês vão ter hoje à tarde, não é isso? Uma oficina sobre isso. Para falar exatamente como estruturar tudo isso aqui em prática. Como estruturar essa reunião. Então, ela precisa ser organizada por segmento. Qual vai ser a frequência disso, a periodicidade. Aqui, ficou ruimzinho, né? A imagem. Mas tudo bem. Ficou pequeno, mas aqui são exemplos de 2 planos que você poderia... É um plano bem fácil de como você poderia montar essa reunião. Tá? Que é lá da fonte da Nova Escola, que eu peguei alguns exemplos, depois vocês vão ver. Aqui, eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque diz respeito às etapas do que vocês vão ver agora na oficina, agora à tarde. Que a secretaria preparou um material excelente, por sinal, dando um passo a passo. Só não faz quem não quer, porque está muito detalhado, muito especificado. Então, é sobre isso aqui que eu ia trazer, que são como você separar o primeiro tempo, é sobre o quê? O segundo tempo, são os passos o passo a passo. Como eu já recebi a plaquinha de 15 minutos, eu estou correndo. Então, dicas de uma reunião eficaz. Cuide do espaço.
vocês que estão pertinhos da escola, peçam que eles tenham cuidado com o espaço que vai acontecer essa reunião. Seja um espaço de silêncio, um espaço tranquilo, que não tenha interferências. Gente, se tem uma coisa que quando eu chego nas escolas, que, olha, eu fui superintendente de 18 escolas de educação profissional lá no Ceará. Se tinha uma coisa que eu ficava aborrecida, era vendo os diretores sendo interrompidos o tempo inteiro. Ah, Natália, mas não dá. Dá, sim, para ser diferente. Olha, eu trabalho com gestão já tem mais de 15 anos, poucos 15 anos aí, e eu sei que dá para ser. Um diretor, ele pode ser, sim, focado. Ele pode se concentrar em uma atividade. Se tem uma palavra que também todo mundo adora usar na educação, qual é? Incêndios. Ai, a gente adora apagar incêndio, parece. Escola pode e deve ser organizada. A gente perceber aquela alegria, aquele dinamismo, improviso, imprevistos. Isso são características de uma escola. Mas isso não pode ser desculpa para um diretor não ter foco, não ter concentração, ficar perdido, desorientado. Isso, para mim, demonstra falta de planejamento, falta de organização e falta de foco. Tinha gente que dizia assim, não, absurdo, Natália, você chegava na escola e dizia para o diretor ficar concentrado com você? Sim. Sim. Porque se ele não está ali, ele está nem ouvindo o que eu estou falando, não vai servir de nada. Então tem que ter concentração, saber organizar. Isso se faz com organização de agenda. Eu acho que quem já participou dos meus webinários deve ter ouvido eu falar muito sobre isso. Eu vou defender onde quer que eu esteja, falando com quem quer que seja. Se fosse o ministro agora olhando para mim, eu estava dizendo isso para ele. Sim, o diretor pode e deve, os gestores, ter uma rotina organizada, para eu não ver o que eu já presenciei. Cheguei numa escola, lá vou eu conversando, esticando aqui. Mas vamos lá. Desculpa. Uma vez eu cheguei na escola, sabe o que a diretora estava fazendo? No telhado. O que vocês acham? Fazendo o quê? Ajeitando a telha. Aí eu cheguei para ela, desce daí agora. O que você está fazendo aí? E aí foi uma grande discussão com ela sobre isso. Por quê? Gente, uma diretora precisar subir no telhado? Cadê? Cadê o recurso para chamar alguém? Cadê outra pessoa dentro da escola que possa ajudar? Olha o risco. Olha a falta de foco. Eu adoro contar essa história, porque foi um dos mais absurdos que eu já vi. Então, voltando aqui, cuidem do espaço, um espaço que seja de calma, de tranquilidade, que possa sim conversar, debater, às vezes assuntos difíceis, porque, como eu disse, reunião é para ser tratado com muita transparência, falando tudo que precisa ser dito. Utilize diferentes metodologias de análise de dados. Quem já viu esses painéis aqui? Dessa fonte, do Todos pela Educação, aqui é de São Luís, tá? Todos esses dados são de São Luís. Existe essa plataforma do Todos pela Educação, que você pode puxar os dados de cada município. Vale muito a pena. Vocês que estão aí pertinho das escolas, deem essa sugestão. Porque é importante você olhar não só para a sua escola, mas para o seu município também. Então, sabe, gráficos em diversos formatos, números, tabelas. Crie um ambiente colaborativo e respeitoso de discussão no grupo. Uma coisa que eu vejo muito acontecendo bastante nas reuniões. As pessoas perdem o tempo da fala. Tem gente que fala, e todo mundo só fica achando,
aquilo cansativo e ninguém diz nada. Precisa ter o quê? Alguém para controlar esse tempo, garantindo que cada um possa dar sua contribuição, faça sua fala. E permitir que esse ambiente, de fato, seja de segurança. Natália, de segurança o quê? De segurança para eu colocar a minha visão, a minha opinião, e eu não ser julgada por isso. Vocês concordam que, às vezes, a gente deixa de falar alguma coisa que a gente pensa, porque diz, ih, lá vem caras e bocas. Vem alguém para reclamar. Vem alguém para dizer que não é assim, que está errada. Aí a gente está falando, aí tem uma lá assim, já revirando os olhos. Eu sei, a gente é transparente, a gente deixa transparecer tudo, mas, poxa, e o respeito pelo outro? Estimule a participação de todos os presentes. Vamos transformar isso agora, os resultados, em ação. Porque, como eu disse para vocês, de nada adianta as duas peças do quebra-cabeça de dados, de diagnóstico, se a gente não age, se não gera movimento, mudança. Então, a gente vai começar a olhar aqui para o ciclo de melhoria contínua. Quem trabalha pertinho de escola em tempo integral, aqui do Maranhão, eu tenho certeza que conhece o PDCA, que é esse ciclo de melhoria. Se não conhece, eu sugiro, e aí eu vou até fazer uma mega propaganda aqui de um curso que eu elaborei para o Instituto Unibanco, que está na plataforma da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que é sobre PDCA aplicado à educação. É um passo a passo como você adotar essa metodologia dentro das escolas. Muito, muito interessante. O que é esse ciclo de melhoria? É o planejar, o executar, o verificar e o agir. Aplicada ao contexto educacional, a metodologia PDCA, ela fornece um modo de organização para avaliar o resultado atual da escola. Gente, o PDCA precisa estar presente dentro da escola. Eu planejo, depois eu executo, depois eu verifico se deu certo, depois eu vou agir novamente. Aí aqui, eu não vou, porque eu sei que meu tempo já está esgotado. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente pensar numa estrutura, digamos que vocês estejam lá na escola e vão discutir sobre baixa participação dos estudantes no ensino médio nas avaliações externas. A etapa do planejamento, o que eu vou fazer? Eu vou identificar o problema, eu vou pensar no objetivo, olha, eu estou planejando ainda a respeito dessa problemática que a gente identificou. Eu vou identificar a causa raiz, eu preciso saber. O que está levando a esse resultado? Por que a gente alcançou isso aqui? Eu preciso ter uma nova meta. Tinha uma meta, foi alcançada? Não foi. Então, vamos pensar numa nova meta. Meta, pé no chão. Eu sei, a gente tem uma tendência, educador, a ser sonhador. Eu sou. Tem hora que eu digo, Natália, menos. Por quê? Porque tem hora que a gente quer, tem tanta sede, tanto desejo que os meninos realmente aprendam, que a gente começa a pensar muito alto. Querer algo que, naquele momento, ainda não dá para alcançar. Então, meta realista. Indicadores. Tem os indicadores de processos, indicadores de resultado. Pensar nas estratégias. A gente tem uma problemática. Quais são as estratégias? Estamos tudo planejando ainda. Opa, teve uma desconfiguração aqui, mas ótimo. A segunda etapa é você vai implementar essas estratégias que a gente acabou de ver. Gente, isso aqui é só exemplo, tá? Para que vocês possam depois levar isso para a escola. Como mais uma forma de se trabalhar numa reunião. A etapa do check. Eu vou verificar.
estabelecer no cronograma momentos para verificar se as ações e as estratégias implementadas estão atingindo as metas e os resultados esperados. Detalhe. Esse ponto aqui, ele é tão importante nessa etapa, por quê? Porque vocês vão estar avaliando o processo, a coisa acontecendo. Me falem se a gente, às vezes, não comete a falha de só saber se deu certo lá no final. Deu um passo, deu certo? Alcançamos o que a gente queria? Não. Então, volta, refaz. Ou então muda a estratégia. Tem que analisar, verificar o que está acontecendo. E as avaliações externas, elas pedem isso. As avaliações internas, principalmente. Então, depois disso, a gente vai para o agir. Aí eu vou fazer o quê? Correção de rotas. Analisei, não deu certo, muda a estratégia, corrige a rota. Não vou por esse caminho mais, vou pelo caminho B agora. Correção de rotas. Não espere chegar ao resultado final da avaliação externa, se a gente já sabe o que vai ter. Por que eu vou esperar receber o resultado que não foi bom, para depois dizer, poxa, erramos. Poxa, falhamos. Deixamos de fazer tal coisa. Adotamos todas as, digamos assim, as medidas, apostando nisso aqui e não deu certo. Processo, correção de rotas. Perceberam que agora as peças se encaixaram? A gente falou dos dados, a gente vai chegar no diagnóstico, aí a gente precisa agir. O que é o agir? Vamos sentar na reunião e vamos preparar, planejar a próxima avaliação externa ou as nossas avaliações internas. Para quê? Para que a mudança ocorra. Se aqui, aí eu trago a responsabilidade para mim agora. O que a gente está conversando aqui, se eu não gerar movimento em vocês, pelo menos 5% de quem está aqui, vocês não me chamem mais não. Que eu falhei. Porque é isso. Movimento. Pensar que pode sim ser diferente. E vou trazer outra fala aqui de novo, bem realista. A gente não consegue porque a secretaria não fez isso, porque a regional não deu apoio nisso, porque não sei quem falou nisso. Eu costumo dizer que quem olha muito para fora esquece de olhar para dentro. Escola. Como eu disse, eu tenho menos experiência que muitos aqui dentro da educação, mas eu afirmo para vocês, sem medo, o que vai contar no final das contas, o que vai valer no final das contas, sabe o que é? É o que é feito internamente na escola, é clima escolar, é garantia do básico, do que é primário, e o tempo está esgotado. Então, pensem nesse quebra-cabeça. Façam com que as escolas olhem para os resultados de forma realista. Porque, gente, o que pode ser medido, pode ser melhorado. Pensem nisso. Eu não posso fazer de conta que esses resultados não acontecem, que eles não existem. Eles estão ali, estão nos dizendo muita coisa. Como a gente já entendeu, não é só um dado. Ali está falando de professor, ali está falando de aluno, ali está falando de secretaria, ali está falando de regional, de condições de trabalho, de valorização dos profissionais, de tantos e tantos detalhes. Então, vamos pensar nisso. Não vamos deixar que esses dados passem sem a gente olhar de fato para eles. Mas detalhe, só os dados, sem esse momento dessa reunião,
organizado, planejado e gerando movimento, ele vai ficar lá só como mais um dado. A gente vai gerar o quê aqui? Vai gerar não, viu? Vocês não me chamem mais. Porque ninguém está falando. Vai gerar o quê? Mudança. Mudança. Ok? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Eu corri mesmo aqui contra o tempo. O Leonan disse até que eu tinha um tempinho um pouco mais. Mas eu acho que até pode, se tiver momento, não sei, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida. Eu trouxe mais algumas referências aqui para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é Natália Ribeiro R, ou pelo meu e-mail. E estou à disposição. O que vocês, de fato, precisarem, estou verdadeiramente aqui com vocês. Tá bom? Muito obrigada, muito mesmo. Muito obrigada, professora Natália. Gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco até o final. O nosso tempo ele ficou um pouquinho corrido, porém, caso tenhamos alguém que queira fazer alguma consideração, alguma pergunta, a professora Natália está à disposição. A gente aguarda alguém se manifestar rapidamente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? No mais, a gente agradece. Não tem como deixar de mencionar, né, o quanto foi bom esse momento de compartilhamento aqui da professora Natália. Ela trouxe todos os elementos, tudo que a gente ainda vai participar no momento da tarde, de uma forma mais prática. Todo esse momento aqui de organização das nossas reuniões, o quanto é importante, uma das palavras que você mencionou na sua apresentação sobre o planejar, sobre a sistematização, né, desse planejamento. Nós temos instrumentos, documentos à nossa disposição, né, todos os nossos marcadores, as nossas diretrizes aqui do Estado do Maranhão. Então, são fontes que nós temos que organizar e colocar nos nossos momentos formativos, nossos momentos de reuniões com os nossos professores, coordenadores. E, muitas vezes, planejar, organizar uma pauta, temos algumas dificuldades. Então, esse momento, essa pauta, ela foi proposta para que, de fato, nós podemos organizar um momento coletivo com os nossos servidores, de uma forma organizada, né, de uma forma sistematizada, trazendo todos os elementos de discussões. E vocês vão ter a oportunidade de colocar em prática, né, toda essa organização através aqui da apresentação da professora Natália e dos nossos formadores também, no turno da tarde. Nós vamos ter alguns protocolos de reuniões, vamos apresentar para vocês, né, e vamos sair daqui com muito mais conhecimento. Muito obrigada, professora. Eu tenho certeza que todos os nossos participantes também gostaram. Muito obrigada, né? Vamos dar encerramento aqui ao nosso momento de palestra da manhã. Professor Leonan? Agradecemos, né, a professora Natália, né, pela parceria, né, a professora Kênia também pela mediação, né, pelas reflexões que nós tivemos aqui, que foram significativas nessa manhã, né, que vão com certeza contribuir para o nosso propósito de avanço da educação no nosso Estado, né, partindo exatamente da gestão, né, de todas as nossas escolas na rede municipal. Nós queremos também agradecer a vocês, né, que permaneceram aqui até esse momento, escutando, anotando, participando também, informando que nossa programação continua na parte da tarde, lá no Paulo Freire, nas mesmas salas que nós estivemos ontem, né, pela manhã nas oficinas. Nós vamos ter a oficina 2, como a professora Natália bem frisou, nós vamos trabalhar com os protocolos e todos estão convidados e convidadas a estarem presentes. Na verdade, né, todos estão intimados a estarem lá, né, nesse momento formativo, tá bom? Então, nós vamos seguir para o almoço, né, ainda não vai ser servido, mas já podem seguir. Tem uma pessoa ali atrás que está com as pulseiras que ainda não recebeu. E até à tarde, um bom almoço, uma boa tarde a todos.